Então tá, pessoal, vamos lá. Eu vim aqui hoje para a gente falar da polêmica, da decisão polêmica do STF e, né, enfim, pensar um pouco sobre isso. Então, eu elenquei aí alguns pontos para a gente falar. A gente vai falar da decisão em si, a trajetória toda que foi essa ação, né? A posição do nosso conselho nesse processo e também algumas reflexões sobre todo esse cenário, né? Então é isso aí que eu me proponho. Fiz um roteiro para não me estender demais na falação, né? E, enfim, para não me perder e conseguir aí passar a mensagem realmente que a gente precisa. Então, iniciando aí um pouquinho, falar dessa ADI 3481, então, a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, ocorreu agora em março, né? Então foi no dia 15, foi publicada no dia 16, e essa decisão, do que trata, né? Essa decisão do STF considera inconstitucional a comercialização em caráter restrito a psicólogos dos manuais e dos testes psicológicos e, além disso, também considera inconstitucional o controle sobre a comercialização. Então, até hoje, como é que funciona, né? Existe toda uma regulamentação do próprio Conselho Federal de Psicologia, que vai falar aí compra, uso, elaboração, a construção do próprio instrumento, vai tratar de vários aspectos daí da avaliação em si também. Então, resolução, legislação é o que não falta, a gente está bombando dentro aí das regulamentações do Conselho. E lá, dentro de uma delas, trata isso, né? Que hoje, para você comprar um material psicológico, um instrumento psicológico, um teste, né? Você precisa ser psicólogo e ter um CRP ativo, né? E quem vende, quem comercializa, precisa fazer esse controle de quem está comprando o quê. Né? Então, o STF considerou a venda restrita a psicólogos e esse controle dessa venda, dessa comercialização inconstitucional. Então, vamos falar um pouquinho de como que isso aconteceu e como que a gente chegou nesse ponto, né, de ser considerado inconstitucional. Porque assim que veio essa notícia, que essa notícia se espalhou aí no meio psicológico, no universo psi, os psicólogos ficaram muito perplexos, né? Teve um rebuliço muito grande, fez muito barulho, né? Eu, de certa forma, primeiro tive aquela reação emocional forte, né? Tipo, caramba, né? O que o pessoal tá tudo preocupado? Não, mas por que estão fazendo esse barulho todo agora, né? Sendo que a gente sempre viu aí por parte da comunidade psi um certo desdém quanto a testes, né? Sempre foi colocada uma certa carga aí de preconceito e dos profissionais que utilizam, boa parte tem um baixo interesse em formação, em capacitação, né? Então, a hora que eu vi, assim, porque eu tô nesse mercado há quase 15 anos e passei por licenciatura, enfim, então, a própria distribuidora, então eu vi muita gente nesse processo, muito psicólogo, né? E realmente eu fiquei curiosa, assim, com essa reação. Mas, enfim, acho que é cabível, sim, acho que ela ok, é isso mesmo, a gente precisa ficar preocupado mesmo. E uma das coisas que eu ouvi o pessoal falando foi assim, nossa, então agora a avaliação vai acabar, né? A psicologia vai acabar. Quando a gente fala, essas duas afirmações eu achei complicadas, né? Me preocupa bastante, porque afinal, como eu comentei ali, a ação de nossa, a pessoa enrolou a língua agora. Inconstitucionalidade foi quanto à comercialização de testes psicológicos, né? Então, quando você diz assim, então a avaliação vai acabar, então o que a gente entende aí quando escuta isso, né?
que o entendimento das pessoas e comunidade psi é que teste e avaliação são a mesma coisa. E é a primeira questão básica que a gente trabalha em graduação, enfim, e quem começa a trabalhar nessa área entende, né? A gente tem aí um universo da avaliação psicológica e a gente tem os testes psicológicos. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho na matemática, né? A gente ia pedir para a psicóloga, né? Pensar em matemática é meio difícil, mas vamos lá. A gente pode falar que dentro da avaliação psicológica estão os testes. Então, os testes psicológicos estão contidos na avaliação. E a avaliação psicológica contém os testes, mas um não é a outra coisa, né? Então, o que os leigos sabem, por exemplo, né? Que você faz avaliação psicológica sem usar testes, né? Então, por exemplo, se você fala para alguém que não te conhece ainda, está te conhecendo, eu sou psicóloga. Muitas vezes você escuta, então você está me analisando agora. Então, você está me avaliando. Então, os próprios leigos sabem que sem testes a gente também avalia, né? É claro que em relações assim, né, a gente não precisa pontuar isso agora, né? Então, falar que a avaliação vai acabar porque tem aí uma questão relativa a teste é meio complicado, né? A gente vai trazer um pouquinho mais de argumento mais pra frente. E o que me preocupou mais ainda foi ouvir, será que a psicologia vai acabar? Ok, a gente está passando aí por vários processos, várias situações em que realmente existe uma preocupação de desmantelamento da profissão, né? Afinal, agora tem essa questão com os testes, tem a questão da psicoterapia que está sendo aí questionada também, a gente tem movimentos no trânsito, né? Eu sei que hoje a gente teve um avanço positivo pela psicologia na questão do trânsito, mas né, ainda tem preocupações aí, porte de arma, né? O próprio RH está em alvo também, né? Como atuação da psicologia. Então, realmente, a gente está passando por um processo aí que pode caracterizar em um desmantelamento da profissão, mas não é essa a decisão do STF em isolado que vai fazer isso, né? Então, a gente não precisa se preocupar nesse nível e nesse momento com isso, né? Enfim, então, evoluindo um pouquinho aí a conversa, né? A gente vai falar da evolução. Então, quando começou toda essa trajetória do Supremo, né? A ação iniciou lá em 2005. Então, pensa, já passaram mais de 15 anos dessa ação. Então, lá em maio de 2005, o Procurador-Geral da República, ele ajuizou essa ação de inconstitucionalidade. E eu fico me questionando, assim, o que estava acontecendo na época que fez alguém se preocupar tanto assim com a psicologia, né, com os testes. Que eu gosto dessa coisa de histórias, né, de contar histórias, e eu fico pensando, o que será que estava rolando lá, né? Porque a gente tem, nesses anos todos aí, vários momentos em que a gente é questionado quanto os testes, né? Então, os fonos já questionaram testes neuropsicológicos, a medicina já questionou testes de personalidade, já questionou a exclusividade de testes mais voltados para a clínica, né? Enfim, condições de ansiedade, estresse. Enfim, então a gente tem várias situações que vão ocorrendo ao longo do tempo aí, né? Então eu fico me perguntando o que será que aconteceu lá. E pensando que a resolução em questão é de 2003, né? E o Conselho, em um dos posicionamentos que ele fez agora, ele coloca que o Supremo questionou eles já em 2004. Então, a gente vê que talvez tenha relação com isso, né? Então, em 2003 é que a gente começou a ter regulamentação dos testes no Brasil e, consequentemente, regulamentação da avaliação no Brasil, né? Então, possivelmente tem esses fatos aí, essa cadeia de fatos tem relação, né? E lá em 2005, exatamente o que foi questionado? Foi colocada em pauta a Resolução 02 de 2003.
que era uma resolução, hoje ela está revogada, mas tem uma outra que trata o mesmo tema e tem o mesmo conteúdo que foi questionado, né? Ela fala sobre a elaboração dos testes, o uso e a comercialização dos testes, né? E o STF, ele questionou exatamente a questão da comercialização. Então, ele pegou lá umas partezinhas, recortou umas partes dessa legislação, onde diz que a venda, a comercialização dos manuais e dos testes psicológicos são restritos a psicólogos. E pegou também a parte em que fala do controle da comercialização. Então, ele pensou esses dois pontos da resolução somente. Ele não questionou a resolução inteira, mas esses dois pontos da resolução foi questionada, né, e foi pensado aí uma inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade foi argumentada, né, o porquê seria inconstitucional restringir o acesso, né? E antes de eu seguir falando dessa restrição de acesso aí, dessa inconstitucionalidade, só queria fazer um parênteses, que daí em 2005 houve uma movimentação do Conselho de Psicologia, né? Ele protocolou aí alguma documentação. Lá dentro de todas as peças que estão no site do Supremo, eu não consegui encontrar essa documentação do Conselho para ver o que foi argumentado ali, porém, embasado no que o Conselho publicou esses últimos tempos, ele coloca que naquele momento ele defendeu que, como autarquia federal, ele poderia regulamentar a profissão e que e daí ele defendeu a elaboração dos testes, né, que basicamente é a resolução 02 de 2013, então meio que traduziu para o STF. Então, em termos de defesa, se a gente for pensar, eles só realmente defenderam o próprio conselho e não a questão em si da inconstitucionalidade, né? Então, ali em 2005 foi isso que rolou. E de lá, e depois de 2005, a gente teve 12 anos de silêncio. Então, pense, a gente foi ter alguma movimentação em 2017 somente. Então, em 12 anos, não houve pronunciamento nem de Conselho Federal de Psicologia, nem de alguma entidade relacionada à avaliação no Brasil, ninguém se pronunciou. Então, assim, alguma entidade poderia muito bem ter pedido, solicitado aí para o STF entrar no processo como amicus curiae, né? Então, alguém que vai apoiar aí no processo e vai falar algo sobre, né? Não, ninguém falou absolutamente nada em 12 anos. E ali em 2017, então o Conselho ele envia aí um material para o STF falando novamente que enquanto Conselho, né, eles podem regulamentar, eles são uma autarquia que poderia regulamentar a profissão e que a resolução em questão ela não é considerada exatamente uma lei, né, como a lei que origina a nossa profissão, né? É uma resolução, então por ser resolução, ela não poderia ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então essa foi a defesa que foi apresentada em 2017 pelo nosso conselho, né, ao STF. E o que uma colega me perguntou essa semana, justamente quando eu estava divulgando essa live, ela me perguntou assim, tá, e o conselho estava dormindo? Eu prefiro dizer que estava em coma, né? Porque... Mas eu vou ressaltar para além do conselho, né? Todos nós estávamos em coma, inclusive eu fui saber desse processo em 2010 somente, porque houve um questionamento de alguma categoria sobre o uso de testes, então ali que eu fui acabar tendo conhecimento, né? E em 2017, no Congresso de Avaliação Psicológica, até inclusive foi aqui em Santa Catarina, foi em Florianópolis, eu estive no Congresso, e no Congresso ali
foi a primeira vez em que o Conselho falou abertamente desse ponto. As editoras também falaram, né, sobre essa ação. E eu lembro na época que houve muito rebuliço dos profissionais que estavam, né? Mas pós-evento, ninguém eu, pessoa física, né, profissional, não fiz nada. E outros colegas também não. No máximo, eu escrevi um texto ali para o meu blog, falei para os meus alunos, né? Então, efetivamente, a gente também não teve ação. Então, se o conselho estava em coma, a gente também estava em coma, né? A gente também não tomou ações aí, né? Beleza, aí seguindo a trajetória aí dessa ação, em 2018, aí a gente teve uma movimentação pelo STF, e daí o STF julgou a ação e considerou inconstitucional, porém teve um ministro que se pronunciou contrário, né? Ele pediu, então, ele fez um pedido de vista. De tudo que estava acontecendo, né? Queria entender melhor. E esse ministro foi acompanhado por outros apoiaram ele. Não vou citar nomes aqui, quem quiser procura lá no site da STF, tá bem descrito todo o processo lá, porque não quero levantar a bandeira de ninguém aqui, mas ele defendeu que para a gente evitar diagnósticos infundados, era importante que houvesse essa exclusividade de acesso às informações, inclusive para a integridade dos instrumentos e para salvaguardar a profissão. Então, pela primeira vez, durante todo o processo, alguém, em 13 anos, alguém falou sobre o risco para a sociedade de se abrir essa exclusividade, né? E não foi um psicólogo, e não foi o conselho, né? Então, é bem complicado aí para nossa categoria, né? Mas isso representa o nosso histórico, que a gente ainda não é muito politizado, né? A gente não se envolve muito nisso, né? E eu me coloco enquanto alguém que também nesse período todo não se envolveu, né? E beleza, daí em 2019 ficou tramitando esse pedido de vista, nada aconteceu. Em 2020 ficou sendo incluído e excluído e incluído no calendário o julgamento dessa ação. O conselho, em um dos posicionamentos que ele veiculou, ele falou que nesse período ele procurou ministros, ele arguiu, né? Mas oficialmente lá no histórico do processo, nas peças do processo, não tem nada constando, né? E daí em 2021, agora esse ano, entrou em julgamento, foi julgado, foi decidido, né? Então o STF decidiu pela inconstitucionalidade da exclusividade na venda, na comercialização de testes a psicólogos. Então, ele considerou inconstitucional baseado em quê? O que o STF pensou essa inconstitucionalidade? Ele vai lá nas peças, ele busca a lei que fala de inconstitucionalidade, e daí ele traz que restringir o acesso da população aos manuais, né, aos testes psicológicos, é restringir as pessoas ao conhecimento, à informação. E daí ele usa um termo que afetaria a livre circulação de ideias, né? Então a gente estaria negligenciando um conhecimento técnico-científico, o desenvolvimento dele, o debate dele. E ele fala também um termo que eu achei engraçado, pensando no contexto de testes psicológicos, ele fala de direitos culturais da coletividade. Então, eu ter acesso a um conhecimento é um direito cultural meu enquanto cidadão, né? Então, o STF ele pensou dessa forma. E eu achei bem peculiar, não só eu, né? Enfim, a galera aí toda que está debatendo essa questão, é bem curioso que eles estão comparando o teste psicológico, o manual do teste, a um livro, como se fosse somente um livro,
né? Então ele compara, inclusive na peça, a livros jurídicos, manuais médicos, manuais de arquitetura, né? Então ele pega e diz, não, isso aqui é um livro, é conhecimento, é informação, restringir, afetar a livre circulação de ideias, então é inconstitucional. Não está ok, né? Complicado. Porém, assim, o STF decidiu baseado na informação que ele tinha. O que ele tinha de informação? Que dissesse o contrário, que teste não é um mero livro, né? O que ele tinha lá de... Não tinha, ele não tinha essa informação. Então, eles decidiram baseado no que eles tinham, né? Eles não são psicólogos, eles não são profissionais da área, eles não são peritos da área, né? E querendo ou não, assim, falar em livre circulação, se a gente pensar em todos os estudos científicos dos testes, a fundamentação teórica, isso já é livre, já está disponível, né? Então, por exemplo, sempre que um centro de pesquisa, uma editora, enfim, está pesquisando algo novo para um teste, o que eles fazem? Publicam em revistas científicas. Isso está disponível na internet, qualquer um acessa. Então, assim, já existe o livre acesso ao conhecimento técnico, né? O que a gente quer proteger enquanto profissão restringindo, né? O que muda de um livro para o que a gente tem, o teste psicológico, né? Que o teste psicológico, para nós, dentro da nossa profissão, ele não entra como um livro de conhecimento, como uma base de estudo. Ele entra como instrumento, um instrumental da profissão, uma ferramenta de trabalho. Não é um livro. Não é, se tu pegar, é um livro fisicamente, mas ele não é considerado um livro para nós. É um instrumento de trabalho. Assim como o estetoscópio é um instrumento de trabalho do médico, assim como a broca é um instrumento de trabalho do dentista, e assim tantos outros instrumentos de trabalho. Ele não é um livro para nós, ele é um instrumento de trabalho. Então a gente tem um arsenal de técnicas, um arsenal de instrumental, e o livro, até me... e o teste é um dos instrumentos que a gente tem. Né? Então, quando o STF fala, compara o manual, o teste a um livro, ele está completamente enganado, né? Ele acaba que compara com a coisa errada, né? É um instrumento de trabalho. E aí que entra toda a preocupação que a gente tem tido, né? Porque como instrumento de trabalho, o que ele entra lá além da fundamentação teórica e dos estudos de padronização, né? Dentro do manual vai constar também, para testes de acerto e erro, as respostas do teste, né? Ele vai conter aí interpretações, né? Que mesmo para um psicólogo não é assim só pegar e ler uma vez e já sei tudo, né? A gente tem que estudar bastante para conseguir realmente, dentro de um processo de avaliação psicológica, entregar o resultado mais adequado, né? Conseguir realmente trazer uma predição ok, ou, enfim, alguma projeção que realmente esteja aderente ao que a gente está percebendo, vendo, analisando, estudando, medindo, enfim, né? Então, existe aí todo um cuidado técnico com o material, né? Então, se esses resultados ou toda essa interpretação, ela banaliza, cai para o público em geral, o que acontece, né? É como num concurso público, eu divulgar as respostas antes do concurso, né? Como é que eu vou medir se a pessoa já decora a resposta, né? Então, esse é o ponto principal, né? Que a gente pensa, a gente divulgando, abrindo o acesso, né? A qualquer um da população a esse material, como é que a gente vai fazer avaliações que exigem dados objetivos, né? Porque tem alguns âmbitos que exigem,
né, algum concurso público, até o princípio da isonomia de um concurso público exige que seja uma técnica padronizada, normatizada, né, enfim. Então, como é que a gente vai garantir isso se todo mundo já viu, se todo mundo já sabe? Vai ter curso disso, pensa? Que loucura! Apesar que alguns já, né, sabe que tem alguma coisa por aí, né? Mas daí é ilegal. Depois já não seria, né? Então, essa é a maior preocupação. Olha o dano que a gente pode estar causando ao não restringir mais, a liberou geral, liberou. Então, complica. A gente pode ter danos individuais, então, para a pessoa, para aquele indivíduo, e danos sociais, né? E daí, essa parte é o que o Conselho agora está defendendo. Então, após a decisão do STF, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez um pedido de medida cautelar incidental. E justamente fez toda uma peça de, acho que 29 páginas, que daí ele fez uma defesa exemplar. Aí ficou maravilhoso o material. São 29 páginas e mais todos os anexos que eles colocaram. Então, eles trouxeram posicionamento de 9 entidades diferentes, né? Então, do Exército, de editora, de Instituto de Neuropsicologia, eu tô lendo aqui porque não vou decorar tudo, né? De um consultor específico que fala da área jurídica, IBAP, Instituto Asbro, né? Que é do Rorschach, a comissão consultiva do Conselho, né, do SATEPSE, que mais? Aqui a Associação de Tráfego, então a BRAPSI, o SBPOT, enfim, a Associação de Aviação também, né? Então, ele traz 9 posicionamentos de entidades que sabem o que estão falando quando falam de avaliação naquela área. Ele trouxe também 7 contextos onde a gente pode ter graves consequências, né? Então, ele trouxe aí o contexto neuropsicológico, da justiça, concurso público, porte de arma, trânsito, organizacional e a aviação. Então, ele diz e eu achei bem interessante, assim, que ele usa um termo bem pesado, sabe? Ele fala que vai dar um colapso, a gente vai entrar em colapso, a avaliação vai entrar em colapso e consequentemente, algumas esferas vão entrar em colapso. Porque, por exemplo, né, no concurso público, a gente está fazendo concurso público para policial militar, né? E eles já sabem as respostas, né? A gente não consegue medi-los adequadamente. E aí? Como é que a gente garante que essa pessoa que está entrando neste momento da entrada, ele está em condições de assumir esse cargo, né? E a gente não garantindo isso, quais são as consequências? De qualquer policial, o que a gente tem visto ultimamente, né? De vez em quando aparece um aí que já entrou faz tempo, né? Então, não passa por avaliação há um bom tempo, né? Agora teve caso, né? Um policial que estrangulou uma mulher, um policial que atirou pro alto, né? Enfim, a gente pode ter na CNH, né? Na obtenção da CNH, no trânsito, problemas também, porque não só falando da pessoa física, mas dos motoristas profissionais. A gente também teve um caso, a recém aqui, de um caminhoneiro que carregou aí um motociclista por, não me lembro, 20, 30 quilômetros, enfim. Então, a gente tem casos aí que justificam a necessidade, né? Então, porte de arma, imagina eu liberar arma para alguém sem saber se ela tem condições de estar portando a arma, né? Enfim, então a gente vai desde um impacto no indivíduo, que ele pode ter um resultado de uma avaliação torta, né? Então, uma imperícia aí, e ele se sentir um lixo,
que eu inclusive recebi comentários esses dias aí em um dos vídeos que eu tenho lá no meu canal no YouTube, de um profissional que assistiu o vídeo e escreveu lá embaixo, tô me sentindo um lixo porque eu fui avaliado e não passei, né? Enfim, então a gente corre esse risco quando a gente não tem perícia, né? Então se eu não tenho perícia, o indivíduo sofre também, né? Eu posso trazer consequências complicadíssimas para a vida da pessoa, né? E sociais, né? Então, que uma pessoa acaba impactando toda uma sociedade aí por uma avaliação mal feita, né? A gente tem na justiça progressão de pena baseada em avaliação, né? A gente tem a questão de adoção, né? Enfim, a gente tem vários casos que a avaliação entra em jogo, né? Então, essa é a maior preocupação quando a gente retira essa restrição aí de acesso ao material. E daí o conselho ele traz todo esse embasamento agora nessa medida cautelar incidental que ele protocolou lá junto ao STF. Então ele faz 2 pedidos nessa medida cautelar. Um pedido é o de tempo. Nos deem tempo para a gente poder organizar como que a gente vai fazer para seguir a vida com essa decisão, porque afinal está decidido, não tem volta. Já foi decidido. As pessoas terão acesso, né? Mas nos deem tempo para a gente pensar como que a gente vai fazer isso aí. E eles pediram 12 meses, né? Para conseguir aí adequar as regulamentações todas, enfim. E pediu também algo que ele que chama no direito, e daí eu vou só ler, né, gente, porque palavrório de direito não é a minha especialidade é avaliação, né? Ele pede a modulação dos efeitos dessa decisão. E daí ele argumenta nessa peça que não foi feito esse trabalho de modulação do efeito, que é isso que a gente estava conversando agora. O que acontece se eu liberar da forma que está hoje? Né? Então ele pede que seja analisado isso, né? Para a gente poder pensar algumas possibilidades. E nessa questão da modulação dos efeitos, né? Ele argumenta algumas coisas que eu achei bem interessantes, bem legais. Ele pergunta ao STF se quando ele fala de manual e teste psicológico e acesso a conhecimento e informação, ele também está se referindo a acesso à folha de teste e crivo, ou se essa decisão é só nos livros, no conhecimento, né? Porque daí a gente tem uma possibilidade, né? E daí falando do cenário, o que pode ser feito, né? A possibilidade seria, então, vender só livro. O resto do material não entra junto nessa comercialização irrestrita, né? E o outro ponto que ele traz, e que também foi muito bem defendido, ele traz uma informação da Associação Americana de Psicologia, em que a associação ela divide, né, o manual que tem todo o embasamento, a fundamentação teórica, né, e os estudos de normatização, enfim, separa de outro manual, de outro livro, um outro volume, em que consta a forma de aplicação, a forma de correção, as respostas quando são testes de acerto e erro, né, enfim. Então, a interpretação, quando não é acerto e erro, né? Enfim, então ele traz essas duas possibilidades, né? É só livro, e se for só livro, né? Se tem essa possibilidade de a gente separar. Então aí já existe um pensamento de possibilidades. E com toda essa argumentação de prejuízo social, existe uma grande possibilidade do STF considerar esse porém aí colocado, que foi muito bem defendido mesmo. Se quiserem ler, está disponível, é só baixar ou me peçam que eu mando. Então, o que além disso se pensou também, né? E tem se falado no meio acadêmico daí, quanto à criação de testes randômicos.
Nesse caso, envolve mais tecnologia mesmo. O lápis e papel, nesse caso, não consegue absorver um teste randômico. Mas o que seria esse bagulho de randômico? O que é esse negócio, né? Para testes de acerto e erro, por exemplo, né? Então, raciocínio lógico, atenção, memória, né? Você consegue criar provas que vão se adequando a quem vai respondendo. Então, por exemplo, para teste de raciocínio lógico, ao invés, por exemplo, quando você pegava lá o caderno do R1, vamos lá que todo mundo conhece o R1, né? Então, a gente pegava o caderno do R1, abria a primeira página, tinha o exercício de exemplo, abre a outra, o primeiro exercício, depois o segundo, depois o terceiro, tudo numa ordem só. Ou seja, se eu decorar a sequência de respostas, eu sei responder e gabarito, né? No randômico, o que acontece? Você é apresentado primeiro a questões medianas. E dependendo do teu desempenho nas questões medianas, ele traz outras questões. Então, por exemplo, se você for bem nas questões medianas, né, for ir acertando, né, então ele faz aí uma análise desses acertos e dos erros, ele te abre questões mais difíceis. Agora, se você vai tendo um desempenho onde aparecem mais erros, ele te passa para exercícios mais simples. Então, vamos, né, avaliar através de exercícios menos complexos. Então, eu responder um teste e você responder o mesmo teste, quando ele é randômico, a gente não vai ter respondido as mesmas questões, né? Existe sim um número X de questões que foram estudadas, enfim, toda uma amostragem, mas elas são apresentadas de acordo com o teu desempenho. Então, dependendo do teu desempenho, o teu teste pode ser até em menor tempo, né? Enfim, então não tem como tu decorar sequenciamento de questões e de respostas. Outra possibilidade também, assim, que até já existe, que é meio randômico, vamos dizer assim, em testes de atenção. A gente já tem sendo comercializado, você libera, né, libera a licença, a pessoa recebe e ela responde. Mas existem 3 possibilidades de testes. E daí tu é apresentado a um dos 3, aleatoriamente. Então você também não sabe, porque os estímulos são os mesmos, só vai mudar a sequência ali, então você como avaliado não faz a menor ideia qual dos 3 modelos é a prova que você está respondendo. Então também não tem decoreba ali, não tem como, né? Então existem algumas possibilidades aí, pensando em acerto e erro. Já em personalidade, enfim, não é tão simples, né? Porque como não tem certo e errado, já vai mudando um pouco, né? Mas da mesma forma existem possibilidades, né? Por exemplo, a gente criar certificações para que só possa adquirir o teste quem faz a certificação. Então, eu não estou restringindo a nenhuma profissão, eu não estou restringindo a nada, eu só estou restringindo a uma capacitação. Então, quem adquirir aquele material já vai estar capacitado, terá passado por um estudo, enfim, né? Então, também é uma possibilidade. Então, a gente tem algumas ações aí que a gente pode estar tomando enquanto profissão para minimizar o impacto, né? Porém, minimizar, né? A coisa toda tá aí, né? Aconteceu. Porém, até tudo ser julgado, a essa ação, essa medida, esse pedido de medida cautelar for considerado, enfim, até lá continua o mercado como está. Então, as coisas seguem como estão. Então, nada muda. A gente continua atuando da mesma forma, fazendo referência às mesmas resoluções, né? A gente continua restringindo acesso, até essa medida cautelar aí for, enfim, tramitada, né? Julgada, decidida, enfim, a gente continua como está. Inclusive, mesmo depois de uma decisão de STF, a gente precisa aguardar também o posicionamento do Conselho Federal, porque afinal a gente pode ser também punido pelo Conselho caso a gente descumpra
alguma das normatizações, né, das regulamentações. Então, querendo ou não, a gente tem aí um processo ainda aí para acompanhar, enfim, né? E quanto às questões todas que foram levantadas, né, e que o pessoal aí tem comentado muito, é preocupação master, né? Por exemplo, né, e é o nome da live, o fim da exclusividade no uso dos testes psicológicos é o fim? Não é. Por que que não é o fim da exclusividade no uso? Porque o que foi julgado foi a comercialização do conhecimento, da informação. Não foi julgado o fim da atuação privativa. Então, a nossa lei que regulamenta a profissão, que origina a profissão AI-62, permanece a mesma. E lá na lei, inclusive, deixa eu pegar aqui certinho para não falar bobagem, ela diz bem assim, que constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas. Então, a utilização continua privativa. A nossa prática de avaliação psicológica segue privativa da profissão da psicologia. Né? Então, ele traz ali na resolução, na legislação, algumas áreas, né? Diagnóstico psicológico, orientação e seleção de pessoal, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento, né? Então, aí dá abertura para várias áreas de atuação aí do psicólogo, né? E segue privativo, né? Então, o que foi julgado é a comercialização, não a prática, não o uso de testes. Então, não é o fim da avaliação, não é o fim da exclusividade no uso, não é o fim da perícia do profissional psicólogo, não é o fim. Inclusive, um dos ministros fala, né, que o acesso à informação, ao conhecimento, não habilita ninguém à prática de atos privativos dos profissionais inscritos no respectivo conselho. Então, dentro da decisão também é dito isso, né? Então, segue a psicologia salvaguardada na prática da avaliação, no uso dos testes para avaliação, para tomada de decisão, né? Enfim. Outra questão que aparece muito, né? Será que não é de interesse das editoras que se abra mercado e se venda esse material? Inicialmente parece que sim, né? A gente pensa, vão vender mais, né? Show de bola, eles super querem, né? Não é bem assim. Hoje, o nosso conselho, ele regulamenta a forma como a gente usa o material. E ele regulamenta, inclusive, falando em direitos autorais de quem criou o material. Então, uma das coisas que é vedado pela psicologia, pelo conselho, é a reprografia, fotocópias, né, por exemplo. Então, hoje, se a pessoa faz fotocópia e o conselho fiscaliza, é penalizado, não é? Agora, se a gente abre a exclusividade, quem é que vai fiscalizar? Existe legislação para isso, regulamentação? Não existe, né? Não existe, então qualquer um, o primeiro que comprar e xerocar, acabou a venda, acabou. Ou botar na internet, enfim, acabou. Então, é exatamente o contrário, né? E dentro desse cenário, se você não compra, você não paga o desenvolvimento científico, você não paga as pesquisas científicas, né? Então, querendo ou não, não é interesse das editoras, dos autores, do centro de pesquisa, abrir para o mercado que não é perito, né? Que não é especialista, né? Que não é o psicólogo. Outra questão será que a gente vai perder a qualidade dos instrumentos, né? Porque vai impactar em pesquisa? E daí as editoras, as associações, os centros de pesquisas já estão se posicionando que vão continuar trabalhando para manter a qualidade dos nossos instrumentos, né? Então
não vai haver aí uma perda de qualidade, pelo menos não dentro do cenário que a gente está tentando construir enquanto profissão, né? Agora, os danos, né, à sociedade realmente é uma preocupação gigantesca e é o que o Conselho agora está tentando evitar, né, com essa medida cautelar, enfim. Então, ainda assim, há um caminho ainda a seguir, ainda vai haver aí uma trajetória do Conselho, enfim, da profissão, quanto a essa ação, né, essa decisão do STF. É uma decisão que nos impacta, impacta a nossa profissão. Ela realmente mexeu, abalou com as nossas estruturas, né? Mas também faz pensar, né? Que em 15 anos a maioria não sabia, não conhecia o teor, nem sabia que existia essa ação rolando. Então, faz a gente pensar, né? Qual é o tamanho do nosso envolvimento com a profissão, né? Quando a gente fala dessa quebra de exclusividade, essa restrição, não é só nicho de mercado que se está pensando. Claro que nicho de mercado também entra na análise, né? Mas não é só isso. E, na verdade, essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é os danos mesmo, as pessoas e a sociedade. E em 15 anos a gente não prestou atenção nisso. A coisa aconteceu e a gente tomou um susto. Então isso serve de lição, assim, né, pra gente enquanto profissional, enfim. A gente precisa estar mais atento ao que está acontecendo com a nossa profissão, né? Então hoje a gente tem um movimento aí, a categoria Psi Unida, tem Instagram, tem Telegram, enfim, tem quase 5 mil pessoas aí envolvidas, de todo o Brasil. E eles estão organizando algumas ações do tipo, vamos mandar uma carta, um ofício aí para alguma entidade, para alguém, e cada um dos quase 5 mil que estão lá vão mandar. Então pensa, é volume, né? Incomoda. Isso é categoria unida, né? É discussão, é acompanhamento, é debate. Então, isso que aconteceu não vai ser o fim, não é o fim, mas faz a gente refletir sobre também a postura que a gente tem enquanto profissional, né? Não é só cuidar do sujeito, do ser humano, né? Mas cuidar da profissão também, né? Ser mais politizado, né? A gente precisa também ser político. A gente é um ser político, né? E não estou falando partido, né? A gente está falando de posicionamento, de luta, né? A gente está com algumas situações rolando. Então, a psicoterapia está sendo questionada, né? Então, hoje existe aí um movimento da medicina quanto à psicoterapia. Então, tá rolando isso também na esfera jurídica. A gente tem um movimento aí do trânsito, né? Também quanto às avaliações, também tá rolando, né? A gente tem uma questão aí com porte de arma, né? Então não vou nem dizer quem que tá encabeçando esse bagulho desse porte de arma, né? Tá rolando no jurídico também. Então tudo isso é desmantelamento da avaliação, né? A gente tem também uma ação da administração que está colocando a atuação no RH como sendo privativa da administração, então tá rolando no jurídico também. Então a gente precisa estar ali, né? Não pode deixar acontecer de novo, e de novo, e de novo, porque afinal a psicologia ela é uma profissão de responsabilidade social, né? A gente precisa cuidar. Se a gente não entra na psicologia, a maioria dos estudantes, quando começam o curso, o que eles falam lá no início, né? Ah, eu quero ajudar as pessoas, eu quero cuidar das pessoas. Então, a gente cuida das pessoas quando também cuida dos efeitos da nossa profissão, né? Quando a gente cuida da nossa profissão. Então, não é só lá o indivíduo. A gente tem que cuidar disso tudo. Porque quem é o perito para falar desse assunto? Somos nós, psicólogos, estudantes de psicologia. Não é o ministro que está lá, né?
Então, eles vão julgar baseado na informação que eles têm. Quem precisa lutar para que a informação chegue somos nós, cada um de nós, né? Não é o fim, é só um momento que para a maturidade da profissão eu acho bem importante se a gente conseguir entender isso, né? Eu fico um pouco abalada, com certeza, porque um descuido que a gente teve, agora a gente tem que remediar, e o remediado não é a mesma coisa que o instituído, né? Porém, o Brasil era o único país que tinha a restrição do tamanho que a gente tinha, né? Nos outros países existem restrições, mas não é como a gente tinha. A gente detentava mesmo o poder aí sobre isso, né? E agora a gente não vai ficar muito parecido aí com outros países, né? Estados Unidos, Austrália, enfim, né? Então dá para sobreviver, dá para seguir. E vamos torcer aí que o STF agora receba informação suficiente para conseguir pensar essa medida cautelar e pensar aí um pouquinho mais a sociedade, né, no processo de avaliação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum interesse, quiser mandar mensagem, fique à vontade de me mandar aí inbox, né, no direct. Enfim, ou nos contatos da Guiar, estou disponível aí para esclarecer dúvidas, para conversar mais sobre o tema, né? Quando eu lancei a divulgação da vaga, o vício de linguagem, da live, algumas colegas disseram, não vou poder participar, porque é véspera de feriado, nananã, mas, queria saber mais, e daí a gente discutiu um pouco sobre esse conteúdo, né? Então, tendo interesse de conversar, dialogar um pouquinho aí sobre a matéria, avaliação psicológica, testes psicológicos, todo esse universo aí, eu estou à disposição, a Guiar está à disposição. Agradeço aí a atenção de todos que entraram e saíram ou que permaneceram, né? É minha primeira live, então espero que tenha sido bacana. Quem tiver contribuições, por favor, me manda de como foi e o que eu posso melhorar, que eu vou adorar. Então é isso, pessoal. Muitíssimo, muitíssimo obrigada mesmo. E vamos continuar conversando aí sobre o tema. Mais lives virão, né? Agora me empolguei. Vou virar uma blogueirinha. Tem cursos? Sim, temos cursos. A gente tem uma agenda de cursos aberta. A gente está divulgando aí curso de avaliação psicológica online, então, né, a gente está vivendo online agora, né, então, avaliação psicológica online, e vai ser online, obviamente. A gente tem curso de entrevista, então, usando o método por competências. A gente tem o curso aberto, deixa eu ver o que mais, de escolha de testes, então, como escolher testes para realizar a sua avaliação. E a gente vai incluir na lista, até estava conversando com a Cibele mesmo, um de análise de perfil, como fazer análise de perfil aí numa entrevista, aí sem usar testes. Entender um pouquinho melhor as tipologias, enfim, vai ser bem legal. E palográfico, né? Estou recebendo uma demanda aí dos psicólogos de capacitação nesse teste em específico. Então, a agenda consta com esses cursos. Quem tiver interesse, a gente está divulgando nas mídias sociais, no nosso site. Só perguntar, mandar uma mensagenzinha aí que a gente já conversa sobre. E, além disso, a gente também faz toda a parte em company, né? Então, você trabalha em uma empresa que tem vários profissionais aí, a gente pode tá fazendo um pacotinho aí específico. Além de curso, tem a mentoria também, né? Então, para quem aí já tem uma certa prática e quer tirar mais dúvidas ou quer construir algum material específico, né? A gente trabalha aí na modalidade de mentoria. Então, a gente também costuma fazer isso. A mentoria,
Até ela é muito interessante porque em pouco tempo, em poucos encontros, a gente consegue evoluir pra caramba. Então, quem tá aí com algumas ressalvas, algumas dúvidas, a gente vai conversando. Só procurar que a gente te resolve. Ser humano, né? Só se comunicar que tudo resolve. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Boa noite a todos. Todas e todas.